Que negócio é esse, Sebrae? 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 LGPD, dados não são brinquedo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais conhecida como LGPD, já está valendo. Mas o seu negócio já está preparado para as novas regras? A legislação prevê obrigações que impactam desde os pequenos negócios aos gigantes multinacionais. Todas as empresas vão ter que obedecer à lei sobre coleta e uso de dados pessoais de seus clientes. Não por acaso, a LGPD tem tirado o sono de muitos empreendedores e empresários brasileiros que ainda não entenderam como essas mudanças vão afetar os seus negócios. Mas calma, nesse episódio do podcast do Sebrae Minas, vamos explicar tintim por tintim sobre essa lei e como preparar a sua empresa para evitar problemas com a justiça. Eu sou Camila Campos e vamos juntos desvendar os mistérios desta lei. Vem comigo! Que negócio é esse, Sebrae? E é com enorme prazer que vamos conversar hoje com Patrícia Peck, advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, autora de mais de 25 livros sobre o assunto. Patrícia, pra gente é uma honra, viu, ter você no podcast aqui do Sebrae Minas, uma referência no direito digital. Tenho certeza que você vai ajudar muitos ouvintes que ainda não se deram conta, né, dos impactos que a LGPD vai ter nas empresas. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Camila. Agradeço o convite do Sebrae Minas e realmente é uma legislação nova e extremamente importante para que todos se atualizem. Patrícia, vamos então começar do básico. Sobre o que se trata esta Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD? Olha, primeiro, de uma forma bem simples, é uma legislação que vai trazer regras específicas para que todos possam, instituições públicas ou privadas e até mesmo pessoas físicas, utilizarem as informações relacionadas às pessoas. E aí, por isso, essa lei traz ali uma lista, né, de recomendações que são importantíssimas de serem seguidas. Vai desde uma questão de transparência, deixar bem claro para que aquela informação pessoal é utilizada, até mesmo precisar proteger essa informação para que ela não venha a ser exposta, não seja vazada, porque temos muitos incidentes dessa natureza acontecerem. Agora, por que essa lei foi criada, né? E por que pegou tanta gente de surpresa, Patrícia? Primeiramente, a legislação trata de questões relacionadas à proteção de direitos humanos, à proteção dos dados pessoais dos indivíduos, ou seja, toda informação que identifica ou é identificável relacionada a uma pessoa natural. A legislação brasileira, que fica com essa sigla, né, LGPD, temos que ter cuidado, né, com essa siglinha, ela é inspirada na lei europeia, conhecida por GDPR, General Data Protection Regulation. Então, o Brasil, como muitos outros países, tiveram que criar uma legislação sobre esse tema para manter boas relações internacionais com a União Europeia. E isso foi exigido praticamente ali do ano 2016 para cá, quando começou a promulgação do GDPR lá na Europa, né, a Comissão Europeia fez uma declaração dizendo que todos os países que quisessem manter relações comerciais internacionais com a Europa teriam que ter uma lei de mesmo nível de adequação. Mas o tema da LGPD não é novidade aqui para nós no Brasil. Quando a gente fala de privacidade, a gente volta lá até a Constituição Federal de 88, ou seja, praticamente temos aí mais de 30 anos de proteção desse tipo de informação. A novidade é que agora é uma lei muito mais específica, detalhista e que alcança a todos os dados pessoais em qualquer suporte, seja ele físico em papel, seja ele o suporte digital. E por que pegou
tantos brasileiros com calças curtas? Isso daí é um ponto muito importante, Camila, que você acabou de comentar. Essa legislação é de 2018 e quando ela foi elaborada e promulgada, ela trouxe um prazo de 2 anos, 24 meses de adaptação. No entanto, esse prazo que iria então agora até 2020, por estarmos num ano tão atípico, com pandemia, que trouxe praticamente 4 crises, a crise da saúde, que gerou uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, todos imaginavam que a legislação poderia ser prorrogada. E isso realmente aconteceu. Ali entre o mês de março e abril de 2020, tanto o Senado quanto a Câmara vieram com debates, com discussões para que a legislação aumentasse o prazo de adaptação. E aí tivemos medida provisória, tivemos legislação complementar também sendo criada para que a gente ganhasse mais prazo. No entanto, no mês de setembro, se decidiu que essa lei é muito importante, que ela tinha que entrar em vigor para já proteger mais as informações das pessoas. E aí, por isso, essa surpresa, quase todos empresários, do pequeno ao grande, estavam contando que a legislação iria para 2021. E isso aconteceu com as multas. Pelo menos nesse ponto, nós tivemos a Lei 14.010, que prorrogou a aplicação das multas para 1º de agosto de 2021. Então, nós temos a lei vigente, ela começou a vigorar agora no Brasil em 18 de setembro de 2020, então a gente já tem a possibilidade de ser exigido do que está na lei, mas as multas vão começar a ser aplicadas pela autoridade específica, que é chamada de ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só mesmo a partir de agosto de 2021. Então, temos que fazer o dever de casa, ainda temos esse período aí, pelo menos até começarem as multas. E de forma prática, quais são os dados, que vão estar protegidos pela LGPD? De forma bem prática e objetiva, a LGPD ela ampliou o conceito de dado pessoal para alcançar todo tipo de informação que identifica ou é identificável sobre uma pessoa. Então, apesar das empresas já terem uma certa cultura de proteger aquele dado que recebia o sigilo bancário ou o sigilo de saúde, agora a gente tem que pensar assim, que é qualquer dado que identifica ou é identificável. Então, é nome, o RG, o CPF, um telefone, o e-mail, o endereço, mas não é só isso. Tem a categoria de dado pessoal sensível. Então, aquela informação que estiver relacionada ao dado de saúde, de biometria, ao dado de escolha sexual, escolha religiosa, dado sindical, por exemplo. Então, essas informações listadas pela lei significa que se eu tirar uma foto de alguém ou fizer um registro de imagem, que nem com câmera de videovigilância, a imagem da pessoa é protegida como dado pessoal, assim como também alcança até um dado relacionado à geolocalização, porque a geolocalização alcança uma informação identificável. O que isso vai querer dizer? Que aonde tiver dados pessoais e dados pessoais sensíveis, vai precisar haver um tratamento que esteja baseado em legitimidade, com finalidade clara e, principalmente, protegido, para que essas informações não fiquem expostas, não vaze. Então, só para dar um exemplo, se eu tiver um currículo, porque eu vou fazer um processo de seleção, então a empresa vai lá e separa, vou entrevistar candidatos, tenho esses currículos. Depois que encerra o processo de seleção, não pode jogar aquele currículo no lixo normal, tem que picotar, porque o descarte de um dado pessoal tem que ser descarte seguro. A mesma coisa, quando você captura o dado pessoal, você tem que fazer um aviso que precisa tratar aquele dado pessoal e para qual finalidade. Então, a gente vai passar a ter uma cultura muito maior de proteção destas informações das pessoas.
Agora que já explicamos, né, sobre o que é essa lei, você pode nos ajudar, Patrícia, a entender quais serão os principais impactos da LGPD na rotina das empresas, no dia a dia delas? Ah, sim, com certeza. Acho que primeiro, né, o grande impacto é o aprender sobre uma regra nova, uma legislação nova. Então, dentro das rotinas das empresas, se você tem agora que tratar com mais proteção dados pessoais, o primeiro passo é fazer o inventário. Quais são os dados pessoais que nós temos dentro da empresa? Normalmente, as áreas das empresas que mais têm dados pessoais acabam sendo, logicamente, uma área comercial, por causa da informação sobre clientela, acaba sendo uma área relacionada a RH, departamento de pessoas, por causa dos dados pessoais de funcionários, colaboradores, acaba sendo a área de TI, de tecnologia de informação, porque você acaba armazenando, salvando todas essas informações em sistemas, em algum local, então esse repositório, né? Então a TI tem muitos dados pessoais. Se você tem uma área, um departamento para cuidar de compras de fornecedores, o cadastro de um fornecedor, por mais que ele possa ser também uma pessoa jurídica, normalmente você tem a informação do responsável daquela pessoa jurídica. Então você vai dizer, o responsável é nome daquela pessoa, CPF daquela pessoa, um endereço. Muitas vezes você vai fazer checagem, né, sobre o crédito daquela pessoa, então faz levantamento de algum tipo de status de informação. Então, essa área ali de cadastro de fornecedor, que é um departamento de compras, também normalmente tem bastante dados pessoais. Então, você praticamente consegue ter 4, 5 grandes núcleos que precisam olhar, né, que informações pessoais estamos guardando e tratando, e aí, a partir daí, trazer essa camada de proteção. O segundo impacto acaba sendo um impacto relacionado à atualização de documentos, políticas, né? Essa lei diz que você precisa deixar claro que trata os dados pessoais, para que motivos. E o terceiro impacto acaba sendo de ter que trazer novas ferramentas de segurança de informação e, por último, educar, né? Criar essa conscientização. Então, pode ser uma lojinha pequena ou pode ser uma grande empresa, precisa orientar as equipes de que agora elas têm que ter cuidado com o manuseio. Então, imagine que o princípio dessa lei é o princípio da minimização. Então, se eu estou usando um dado pessoal, por um motivo, estou cadastrando ali um cliente ou cadastrando um fornecedor, eu tenho que evitar ficar mandando essa informação para várias pessoas, porque cada um que receber essa informação vai utilizar para qual motivo? E se vazar? Então, esse cuidado maior, para que você quer? Por quê? Né? Qual o cuidado que eu tenho que ter ao fazer uma transmissão desse tipo de informação? É esse olhar, né, com mais atenção, com mais cautela, com mais cuidado que a legislação exige. Então, e diante desses principais cuidados que as empresas devem tomar, né, os impactos da LGPD na rotina dessas empresas, a gente até entende que uma pequena empresa da área de tecnologia, por exemplo, né, Patrícia, pode estar aí mais acostumada com essas cobranças, com a segurança de dados pessoais, mas quando a gente pensa em outros segmentos, como alimentação e delivery, eles podem, então, ter maior dificuldade em colocar em prática essa nova lei? Com toda certeza. A gente tem visto que, como é uma questão de você mexer em procedimentos, né? Então, passar a ter rotinas em que, se eu tenho ali o endereço de entrega de um determinado cliente, eu só posso usar aquilo para realizar a entrega. Depois que ela é realizada, como que eu vou manter aquela informação de uma forma protegida e até por um período que justifique até encerrar aquela relação de contrato e depois apagá-la ou eliminá-la, porque manter ela por muito tempo pode significar um risco. Então, essa avaliação desse
esse fluxo do dado dentro da empresa, do negócio, e pensar quem é que tem acesso, né? Fazer controle de acesso. Então, eu tenho uma pessoa que tem acesso à informação, 2, 3, 4. Quanto maior o número de pessoas envolvidas com acesso àquele dado, também maior risco de ele ou ser mal utilizado para algum tipo de coisa que não era o que estava autorizada, ou até mesmo ele poder ter um vazamento. O que eu acho que essa lei traz de positivo? Um olhar de governança, de proteção do negócio. Ela é uma legislação para proteger patrimônio e reputação. Então, o pequeno empresário precisa lembrar que vivemos a sociedade dos dados, a sociedade da informação, tem grande valor. Então, quanto mais a gente aprende a proteger esses dados, mais o negócio fica protegido, né? Porque os negócios vivem de confiança. Né, a confiança nas relações. Então, com quem eu vou fazer negócio, eu vou fazer com aquele que eu consigo sentir segurança de que a informação está bem guardada, está bem protegida. Então, por isso que se diz que ela é uma legislação que vai separar o joio do trigo, assim. Vou passar a escolher melhor, né, seja o titular, que é um consumidor final, um usuário, escolher melhor para quem ele entrega os seus dados, assim como entre as empresas, nas relações chamadas B2B, né, entre negócios, escolher parceiros e fornecedores que também estejam aplicando essas melhores práticas de segurança de informação para proteger os dados que eles são depositários fiéis, né? Está guardado em mim, está bem protegido, então faça negócios comigo porque eu sei lidar com informações que precisam de proteção. Já que falamos desse consentimento, né, de que forma que o empreendedor ou empresário deve pedir esta autorização para os seus clientes? Por um documento físico, uma confirmação de e-mail? Porque só a palavra de boca não vai valer, não é? Exatamente. A legislação, ela prevê que o consentimento, ali pelo artigo 8º, ele precisa ter algum tipo de evidência, de registro, mas deixa com uma liberdade para que seja da forma como o negócio tenha mais habitualidade. Então, se você vai realizar isso numa fichinha formulário de papel que o cliente vai marcar um X, de que ele está ciente e consciente no tratamento dos seus dados pessoais para aquela realização de prestação de serviço ou de compra e venda, ou se isso vai ser através do portal da internet, com a política de privacidade atualizada e que o cliente também tem que marcar o xizinho, ele que precisa marcar, não pode vir já marcado automaticamente. Como uma indução, né? Induzindo a pessoa a aceitar. Isso não pode, né? Isso daí é importante que ele dê o seu consentimento livre e de forma expressa na política de privacidade e proteção de dados. Então, pode tanto ser, de novo, um formulário, uma ficha ali de balcão, como pode ser algo colocado no portal online ou embarcado num aplicativo, pode ser formato digital ou pode ser o formato em papel. O importante é que a empresa, que é considerada controladora do dado pessoal, tenha a guarda desse registro, dessa evidência, caso isso seja requisitado no futuro como uma prova a ser apresentada, seja pela autoridade fiscalizadora, que é a ANPD, seja pelo próprio judiciário. Mas essa lei não é só de consentimento, essa lei traz exceções de consentimento. Então, existem possibilidades previstas no artigo 7, no artigo 11, para tratar dados pessoais para cumprir, por exemplo, com obrigação legal. Então, se a empresa precisa cumprir com uma obrigação legal do e-social, por exemplo, vai tratar dados devido a esse motivo. Para essas obrigações, você não precisa do consentimento, como acontece quando você está cumprindo o contrato de trabalho, em que o empregador precisa tratar dados pessoais do funcionário com aquele objetivo. Agora, no caso de uma empresa, Patrícia, que já possui um banco de dados dos clientes, ela também deve pedir essa autorização, como é o caso de uma empresa que usa o mail, né, de uma determinada ferramenta de envio de e-mail marketing.
Olha, com toda certeza, isso é um ponto extremamente importante. Existe o que nós fazíamos antes da lei entrar em vigor e agora após a lei. Dependendo, já tinham empresas que estavam em conformidade com o Marco Civil da Internet, que foi uma lei de 2014. Então, elas já estavam acostumadas a ter uma política de privacidade. Isso aconteceu muito comum com quem já fazia comércio eletrônico, que já estava com as plataformas digitais. Então, já vinham se atualizando com essa temática. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão agora publicando uma versão nova da sua política de privacidade e proteção de dados, porque essa lei exige, pelo artigo 6º dos princípios, que você detalhe mais as finalidades para as quais os dados vão ser tratados, que você deixe claro que tem compartilhamento de dados com terceiros, que você deixe claro se tiver internacionalização de dados. Então, nesse sentido, é fundamental atualizar esse documento da política de privacidade e capturar de novo o consentimento desses clientes. Agora, para você mandar essa mala direta, mandar esse comunicado, esse e-mail, esse torpedo de SMS para os clientes, você faz isso baseado numa exceção que a lei traz, que é o legítimo interesse. Você já tinha uma relação pretérita desse cliente, ele pode estar ativo ou inativo, ele já tinha se cadastrado na sua base de mailing, então você faz um disparo convidando ele para acessar a nova política e vir dar o novo consentimento. E quando o consumidor autorizar o uso de dados para uma determinada empresa, né? Mesmo com esse consentimento, essa empresa pode liberar os dados do cliente para terceiros, para outras pessoas? A legislação prevê essa possibilidade, que seja dado consentimento expresso e que haja, então, essa informação clara do cliente e que há o compartilhamento de dados com terceiros, porque os negócios, para eles poderem ser viabilizados, muitas vezes há necessidade de que você operacionalize aquela atividade passando informações, né, de dados pessoais para aquela rede, para aquele ecossistema de negócios. Você atua com parceiros estratégicos, atua com fornecedores. Então, nisso, a legislação exige transparência. E aí a transparência significa ter deixado claro, de forma escrita, né, nessa política, que haveria o compartilhamento, aí não tem problema nenhum de ser feito esse compartilhamento. Depois, esse cliente, que é um titular de dados, tem que poder acessar a empresa e pode perguntar com quem a empresa compartilhou dados, que é o exercício dos direitos dos titulares, que está previsto no artigo 18. Por isso é muito importante ter um canal de contato, que é o canal aí do famoso encarregado de dados previsto pela lei, famoso DPO, né? Quem vai ser o encarregado de dados? Esse canal de comunicação é para poder recepcionar o contato desses titulares que queiram saber se aquela empresa trata dados pessoais, qual é o tipo de informação, com quem ela compartilhou. Então, a gente tem 3 passos a seguir. Primeiro, atualizar a política conforme a lei nova. Segundo, disparar ali o pedido de consentimento conforme a lei nova. Terceiro, ter o canal de contato para que os titulares possam entrar em contato e exercer os seus direitos. Voltando mais ainda à prática, se uma loja de roupas de bairro mesmo for enviar um e-mail com as promoções do mês para seus clientes, o estabelecimento vai ter que ter uma autorização desses consumidores antes de enviar? Então, de forma bem prática, como a lei recém entrou em vigor, você tem 2 tipos de abordagem. Você já tinha um cadastro, um mailing que a gente chama de legado, que eram todas aquelas pessoas anteriores à própria legislação. Aqui a lei entende que você pode fazer um disparo usando essa exceção do legítimo interesse. E nesse disparo que você vai fazer esse comunicado, esse olá, essa promoção, nessa mesma mensagem dizer que já existe uma política atualizada da LGPD, convidar esse consumidor para vir a conhecer a promoção e atualizar
o seu consentimento. Então, é quase como se você tivesse ali a possibilidade de tanto contactá-lo devido à relação pretérita, como chamá-lo para a política, porque você não tem como acioná-lo, esperar, só vou falar com quem já tiver me dado consentimento e esquecer e apagar as relações anteriores. A legislação traz essa exceção, essa possibilidade, mas é importante publicar a política atualizada e fazer esse cliente passar por essa jornada de atualização do seu consentimento para disparos futuros, para os novos disparos que venham a acontecer. Então, assim, acho que o importante é que não se perca tempo de se atualizar rapidamente a política e o consentimento para ir diminuindo o risco de esses contatos e esses relacionamentos já não estarem mais em conformidade com a lei nova. Quanto mais o tempo passa da lei já vigorando, é mais importante para o estabelecimento, para a empresa, já estar aí com a documentação do seu relacionamento atualizada. Uma coisa é quando a gente fala, tinha ainda alguns dias que a lei entrou em vigor, e agora você tem um mês que a lei entrou em vigor, daqui a pouco vai ter X meses que a lei já entrou em vigor, e aí para uma finalidade futura de uma fiscalização, quanto mais o tempo passa, maior a exigência de que já esteja tudo atualizado. O que pode acontecer a uma empresa caso ela descumpra a LGPD? Quais são as penalidades? A legislação trouxe penalidades específicas no artigo 52. Começa com advertência, tem a aplicação de multa. A multa é elevada, é uma multa baseada em porcentagem, 2% do faturamento, até R$50 milhões por infração. Também tem previsão de multa diária, a previsão de publicização da infração, ou seja, fica noticiado que aquela empresa não está cumprindo com a LGPD, o que gera um impacto reputacional, podendo ainda também chegar até a suspender a utilização daquela base de dados, o que pode impactar também geração de negócios. Essa multa do artigo 52, ela passa a vigorar a partir do dia 1º de agosto de 2021. No entanto, a LGPD ela tem uma harmonização e uma conexão com outras leis, como eu estava comentando, com a Constituição Federal, com o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto do Comércio Eletrônico, o Marco Civil da Internet, o que significa que já existem situações de denúncia em sites como o do Reclame Aqui, e já existem situações de ação judicial, cobrando e discutindo possível indenização de dano moral e dano material por descumprimento da LGPD. Então, aqueles que têm relacionamento, que atendem consumidor final, têm que ficar muito atentos, porque apesar da multa específica só poder ser aplicada pela autoridade, a ANPD, a partir de agosto, isso não quer dizer que outro descumprimento ou violação da lei, principalmente dos direitos dos titulares do artigo 18, não possa vir a se transformar numa ação ali de ressarcimento de danos de consumidor, porque o artigo 18, no parágrafo 8º, prevê que o consumidor também pode levar a sua queixa para os órgãos de defesa do consumidor e não apenas para a autoridade específica, que é a ANPD. Então, quanto antes, de novo, o estabelecimento, o empresário ficar em conformidade com a nova lei, melhor, para evitar não apenas a multa, mas também processo judicial. Agora, apesar de já termos falado aí que a LGPD será aplicada a empresas de todos os portes, e setores, no caso dos pequenos negócios, haverá alguma diferenciação ou eles correm o risco de sofrer as mesmas penalidades que os negócios que trabalham com volumes maiores de dados? Olha, nós acreditamos que provavelmente, agora com a nomeação da diretoria da autoridade, da ANPD, vão sair regulamentações da lei. O artigo 55, na letra J, no inciso 18, diz que a autoridade poderá editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados quanto a prazos para microempresas e empresas de pequeno porte.
né, gerando ali um diferencial da aplicação da lei. Mas isso ainda está sujeito à regulamentação, assim como o próprio artigo da multa, que é o artigo 52, na parte da dosimetria, de como vai ser aplicada a multa, traz no seu inciso 4 a verificação da condição econômica do infrator como um elemento de proporcionalidade. Então, acredito que vai haver, sim, um olhar especial para a micro e pequenas empresas. Patrícia, e como que as empresas devem se prevenir para evitar o vazamento de dados? E caso isso ocorra, o que deve ser feito? Com relação à prevenção, né, a legislação diz claramente que é muito importante ter um programa, né, de privacidade e proteção de dados, que a gente diria que seria aquele lado da campanha educativa, da cultura, né, que começa com aquele cuidado de usar controle de acesso com senha forte, com senha segura, né, evitar ficar reproduzindo muito base de dados pessoais, né, que é quando você fica mandando aquela planilhinha com a lista de nomes e e-mails e CPFs de um para o outro, porque quanto mais você manda de um para o outro, você pode correr o risco de mandar a mensagem para a pessoa errada, e isso já gera um vazamento. O ideal é você deixar isso num repositório protegido, né, com controle de acesso, usar ferramentas de segurança, como acontece com antivírus, anti-spyware, firewall. Então, assim, mesmo a empresa pequena precisa buscar ter um ambiente de maior segurança de informação e está sempre instalando as atualizações de segurança por conta da gente hoje estar vivendo numa sociedade digital com muitos ataques, né, de hackers e de vírus. Então, são assim aqueles cuidados de melhores práticas de segurança digital. E se acontecer uma fatalidade, né, que é um incidente de segurança, é ter uma resposta rápida ao incidente, tomar medidas que vão mitigar ao máximo aquela ocorrência, os danos causados. O artigo 48 da lei prevê que você vai precisar avaliar na resposta ao incidente quais foram os dados expostos ou afetados, e aí até se vai haver necessidade de avisar os titulares para que eles próprios também tomem as suas providências, né? Então, agir rapidamente na resposta de um incidente pode significar tentar, inclusive, usar alguma ferramenta técnica para apagamento desses dados que foram expostos, né? Se tiver sido uma situação de uma quadrilha que esteja chantageando a empresa, como acontece com aqueles ataques de engenharia social, de ransomware, né? Poder lidar com esse tipo de situação já envolvendo a autoridade, envolvendo especialistas. Não é recomendável, né, negociar com criminosos de forma alguma. Então, seriam essas as recomendações principais. Pode ser o caso de acionar algum tipo de seguro. Já existe o seguro de cyber insurance, né, o seguro para riscos eletrônicos, e que tem apólices já considerando também o porte, né, de pequena empresa. Então, isso pode ser algo a se pensar no planejamento estratégico para 2021, aí, se além de adotar medidas e ferramentas de segurança, quem sabe trazer algum tipo de seguro para ajudar a proteger a pequena empresa dessas situações de violação. E na sua opinião, Patrícia, qual que é o impacto da LGPD na transformação digital das empresas? Agora, a gente já chegando na reta final, eu queria saber exatamente porque tem muita gente que falou em transformação digital, o empresário até arrepia o cabelo, né? Então, qual que é o impacto da nova lei na transformação digital das empresas? A minha percepção tem sido que a gente está vivendo um período em que muitos negócios que estavam mais preparados com transformação digital foram menos afetados, né, com toda essa questão do isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Então, acredito que essa legislação, ela traz aí, ela contribui, né, para que você possa fazer uma transformação digital sustentável. Essa virada assim, da operação
para alcançar aí mais competitividade e ampliar a própria atuação das instituições poderem operar de qualquer lugar. Então, você poder estar atuando no home office, dependendo do setor, você tem o e-commerce, se é instituição de ensino, você está agora com esse ensino também virtualizado, ou seja, como fazer isso de uma forma mais segura e mais sustentável, e a sociedade está avançando numa velocidade com essa conectividade toda, e acredito que não tem volta. Então, quanto antes o empresário está preparado para operar usando essas ferramentas e atendendo a essa nova legislação, ele vai ter, ele consegue transformar do limão à limonada, enxergar essa legislação de novo como uma blindagem do próprio negócio, como um diferencial competitivo e como agregar valor à marca. Quando você diz, a minha empresa já é LGPD, isso trazer um diferencial. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Hoje com a participação mega especial de Patrícia Peck, advogada, escritora e especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Patrícia, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por aceitar nosso convite e compartilhar tantas informações importantes com nossos ouvintes. Seja sempre muito bem-vinda ao podcast do Sebrae Minas. Eu que agradeço, espero aí que podemos andar todos nessa jornada evolutiva para um Brasil digital e seguro. É isso aí, pessoal, não dá mais para fingir que a LGPD não existe, porque ela já está aí. E quem não ficar atento pode se dar mal. Por isso, a grande dica é: prepare sua empresa o quanto antes para que esteja de acordo com a lei. É melhor para você, seus clientes e seus negócios. E se precisa de uma forcinha, procure o Sebrae. No site sebrae.mg você encontra ferramentas, capacitações e conteúdos que certamente vai precisar para abrir, melhorar ou expandir o seu negócio. E por hoje é só, mas no próximo episódio vamos falar sobre franquias. Valeu, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?